Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula que a gente vai estudar a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que é a Lei Complementar 136 de 2011. Naturalmente, essa lei já passou por diversas mudanças, até porque a Defensoria Pública teve aí, várias mudanças ao longo da sua existência. Nós tivemos algumas emendas constitucionais que são particularmente importantes acerca aqui das alterações que nós tivemos na própria Constituição Federal, acerca da natureza, aqui da instituição da Defensoria Pública do Brasil como um todo. A gente vai tratar aí hoje temas essenciais para você compreender como funciona, como funciona não, como ali, quais coisas que você precisa saber de essenciais para uma prova de Defensoria Pública, e no caso aqui a nossa querida Defensoria Pública do Estado do Paraná. Instituição aí que está em amplo crescimento na última década principalmente, tem ganhado cada vez mais notoriedade aí no Brasil inclusive, então é importante que nós tenhamos sempre concursos aqui para aumentar o seu quadro. A gente vai começar com um tema que é falando aí da natureza da instituição. A natureza da instituição, ela é cobrada volta e meia em prova, então existem pontos chaves. O que eu vou fazer? A ideia aqui é eu vou anotar o ponto-chave e a gente explica para depois você fazer a sua anotação aí, ou então você, se tiver uma boa memória, você já vai bater o olho ali no conceito-chave e já vai saber. Então, o primeiro ponto que você vai anotar aí, que a Defensoria Pública, ela é uma instituição, certo? É uma instituição, sim ou não? Sim, a gente não trata a Defensoria Pública como um órgão, até porque ela, como um órgão, ela seria a base de alguma coisa, seria parte de alguma coisa. E a Defensoria Pública não. Ela é uma instituição e essa instituição, ela é dita que ela é constitucionalmente autônoma. Opa, deixa eu mudar aqui que não estou gostando dessa ponteira aqui. Só um pouquinho. Ela é, agora vai, constitucionalmente autônoma. Alguém sabe explicar por quê? Ela é constitucionalmente autônoma porque ela não está vinculada a nenhum dos poderes, não está ligada a nenhum dos poderes. A gente não trata a Defensoria Pública como um poder. A gente não trata ali a Defensoria Pública como um órgão, como um órgão. Ela é uma instituição constitucionalmente autônoma, ou seja, ela não está ali sob o bojo do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então, quer dizer que ela é uma instituição, ela é um quarto poder? Não, também não é um quarto poder, porque ela é uma instituição, como eu disse, constitucionalmente autônoma. Não é um quarto poder, mas não está ligado também a nenhum dos poderes. A gente também não pode classificar a Defensoria Pública como um ente. Um ente quem são? União, Estado, Distrito Federal, e municípios. Não são esses quatro entes? A Defensoria Pública também não é tratado como um ente. É bom você lembrar isso aí. Essa é uma instituição, portanto, também, que ela é aqui dita, ela é dita que ela é chamada de permanente. Por permanente, a gente pode ter duas situações. A primeira é que ela está sempre disponível, permanentemente. Se você precisar do trabalho aí ou da atenção da Defensoria Pública, você vai ter. Fim de semana, feriado e tal? Também, porque nós temos o sistema de plantão. Outra, que é aquela que é mais cobrada em prova, é o seguinte: é uma instituição que você não pode chegar lá ao Congresso, por meio de uma emenda constitucional, inclusive, retirar a sua existência do texto. Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela está na defesa de quem? Ela atua na defesa de quem? Ela atua e olha como é que eu vou escrever aqui para você, olha só. Comprovadamente o quê? Comprovadamente necessitados. Você tem que lembrar que o conceito de necessitado não é que é o pobre, Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que as condições financeiras, elas impactam nisso, desse necessitado.
Por conceito odierno de necessitado, a gente pode entender que é aquele que naquele momento ele não tem condições financeiras de arcar com a contratação de um casuístico para sua defesa em juízo. O que é isso? Ele não consegue contratar um advogado para defender ele lá no processo. Em resumo é esse. Tanto é que a Defensoria Pública ela pode, inclusive, atuar na defesa de pessoa jurídica. Tá? Pode sim atuar na defesa de pessoa jurídica. Aí você me pergunta, como é que você vai fazer um atestado de pobreza aqui de uma empresa? É difícil. Mas o que você tem que entender? Essa necessidade ela tem que ser comprovada. Então, uma das perguntas que eu já vi cair em prova é a seguinte, olha, o defensor negou a atuação da defensoria porque ele não comprovou ser necessitado. Tá certo? Cara, tá certo, porque o regramento hoje é comprovadamente necessitado. Se você tem renda, tem ali, né, e não consegue, por exemplo, comprovar que está faltando grana, você não vai ser atendido pela Defensoria Pública. Então, ele pede alguns documentos. Que tipo de documento? Isso não está na lei, não nos interessa para a sua prova. Beleza? E aí, enfim, uma outra questão bastante interessante é que ela, né, então, eu já vou voltar no permanente, ela é essencial à função jurisdicional. Te pergunto, quem exerce a função jurisdicional? É o Poder Judiciário. Ou seja, a defensoria é essencial aqui para que o judiciário, de fato, tenha justiça. Então, juntando, concatenando essas duas informações, nós podemos voltar. É uma instituição permanente, por quê? Porque ela defende os necessitados. E o acesso à justiça, à defesa, principalmente dos direitos dos mais vulneráveis, faz parte do regime democrático de direito. Ou seja, não tem como a gente afirmar o regime democrático se a gente não possibilitar que pessoas com menor grau de instrução, menor poder aquisitivo, elas não possam ali defender os seus direitos em juízo. Por isso que a gente não pode, né, extinguir a Defensoria Pública do nosso ordenamento jurídico, nem por emenda constitucional. Aí você vai me perguntar, então é cláusula pétrea. Não, diretamente não, tá? Mas, retirando a existência, a gente estaria ferindo direitos e garantias fundamentais. E aí sim, né, por isso sim que então ela não pode ser retirada. Tá bom? Esses são pontos aqui iniciais. Ainda sobre a natureza, a gente tem que falar da atuação. E na atuação, o que você vai lembrar que a defensoria faz? Ela faz, então, ó, o primeiro item é dito assim, ó, é um instrumento do regime democrático. Tá vendo? É um instrumento do regime democrático, alinhado naquilo que eu falei agora há pouco. E aí, ela também, né, faz aqui, ó, ela atua na defesa, na promoção dos direitos humanos, certo? Mas não é só isso, ela atua na orientação. Na orientação do quê? Na orientação, né, jurídica. Ela atua também na defesa judicial. Mas não é só judicial, atua também na defesa administrativa, né? Por isso que a atuação da Defensoria Pública, ela é aqui, ó, tanto judicial como administrativa. É a atuação dela, tá? E aqui ela atua na defesa do quê? Dessa galera aqui, quando precisa de, em todos os graus. Ou seja, primeiro grau, segundo grau, instâncias superiores e por aí vai, tá bom? E como é que ela faz isso? De forma integral e gratuita. Integral e gratuita, ela faz isso. Um ponto que nós não temos aqui na nossa legislação, tá? Mas, tem mais um negócio aqui que eu preciso falar. Aqui, ó. Preciso complementar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Ela atua na defesa do quê? Dos direitos, tanto individuais,
como coletivos. Uma observação que eu vou fazer com base lá na LC 80, ela diz que, primordialmente, a Defensoria Pública ela vai tentar resolver o caso de forma extrajudicial, sem levar para o judiciário, sem levar lá para, que o juiz decida sobre isso. Ela vai tentar de forma amigável, de forma extrajudicial resolver essas questões. Beleza? Ó, instrumento do regime democrático, ou seja, eu não posso extinguir ela porque eu estaria ferindo o regime democrático. Promoção dos direitos humanos, fundamentalmente a promoção dos direitos humanos, que são os direitos mais basilares da população. Orientação jurídica, então ela não atua somente defendendo em processo ali, ou entrando com processo, ela atua se você chegar lá e pedir orientação, vai receber orientação. Vai atuar tanto da defesa judicial, que é no Poder Judiciário, quanto na defesa administrativa, em órgãos administrativos. Vai atuar na defesa dos direitos individuais e coletivos. Essa defesa ela é tanto judicial quanto administrativa. Por administrativa você pode entender por extrajudicial. Por isso que ele fala, primordialmente a solução deve ser extrajudicial, tá? E isso vai acontecer em todos os graus. Primeiro grau, segundo grau e instância superior. E toda essa assistência ela vai ser integral, ou seja, em todos os sentidos, e também gratuita. Não é possível que tenha cobrança. Tá joia? E aqui, como é que a gente vai fazer essa defesa em todos os graus? É para isso que a Defensoria Pública ela se organiza, né? Nós não temos ali a Defensoria Pública da União, que é a DPU, aí nós temos a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, e aí nós temos a Defensoria Pública dos Estados. Ou seja, se nós temos aqui, né, a atuação no Paraná perante o Poder Judiciário aqui do Estado, Tribunal de Justiça, a gente vai ter um defensor público aqui do Paraná. Se o nosso processo vai para Brasília, a gente pode ter aí, né, ou o defensor daqui indo para lá, ou a DPU atuando lá para não precisar viajar, né? Ou seja, a gente tem aqui essa divisão administrativa, mas a função é a mesma da Defensoria Pública. Beleza? Então, esses são pontos aqui primordiais, iniciais para você conhecer a natureza, tá? A natureza da Defensoria Pública. Beleza? Pontos aqui que sempre costumam cair em prova também. Princípios, tá? Princípios são bem relevantes. E aí, quero que você me ajude agora a lembrar dos princípios. Vamos lá. Vai colocando para mim aí quais são esses princípios. Nós temos quantos princípios para começar? Isso mesmo, são 3 princípios que nós temos aqui. Vamos para o primeiro. Princípio aqui da unidade. Princípio da indivisibilidade. E princípio do quê? Da independência funcional. Esses são os princípios expressos, né? Como a gente costuma falar. Existem outros princípios implícitos, mas para a prova de servidor são esses 3 que bastam aqui. Legal? Vamos lá, me ajudem aí, eu quero que você vai me ajudando. Pelo princípio da unidade, qual que é o ponto-chave para você responder as questões de prova? É tu perceber, né, ou anotar lá, que a Defensoria Pública, ela é uma só. E a gente pode pegar algumas coisas bastante emprestadas de legislação do MPU, de Ministério Público que você já estudou. Então, aqui nós temos um corpo só, ou né, um só corpo, uma só instituição, tem o mesmo chefe, tem o mesmo objetivo, ou seja, a unidade é uma só. Por isso que quando você pega aqui, né, aqui, por exemplo, eu conheci aqui da comarca aqui o Lucas, que era defensor, acho que ele está em Curitiba agora. Aí assim, quem está atuando, agora acho que está o André aí. Quem está atuando no caso aqui é o defensor Lucas. Não. Quem está atuando no caso é a Defensoria Pública do Estado do Paraná. A gente não faz distinção. O membro, ele é uma maneira de você
apenas aqui, né, ali, materializar a vontade da instituição. Mas quem está atuando não é o fulano ou a fulana, é a própria instituição. Ou seja, se todos os membros formam um só corpo, tanto faz quem vai atuar, não é? E aí nós temos a regra da indivisibilidade, que o ponto-chave é que os membros podem substituir-se uns aos outros. Mas calma, essa indivisibilidade não quer dizer que a gente pode ir lá e trocar o defensor, né, por qualquer motivo. Isso enseja, né, tem algumas regras, por exemplo, a regra do defensor natural, que é aquele que vai receber de forma automática, ali por regras pré-estabelecidas, uma divisão objetiva, vai receber o processo, né, para atuar no processo. Mas aí vamos supor que o defensor público, ele saia de férias. E aí? Aí todos os feitos que ele atua vão ter que ficar paralisados? Os julgamentos, as audiências do qual ele está ali, né, como membro da instituição, vai ter que ser cancelada? Como é que funciona? Então, não. Por quê? Porque se a gente tem o A atuando, quando o A não está disponível, por regras objetivas claras, a gente vai colocar tal membro. Então pode ser que a gente vai ter que nós temos 5, A, B, C, D e E. Se o A não está, quem atua é o C. Quando o B não está, é o D. Quando não sei quem está, é o E. Quando não sei o que, entendeu? Vai fazendo uma regrinha de substituição, tá? Para que a gente justamente podem substituir-se uns aos outros. Legal? E esse princípio da indivisibilidade, ele justamente é consequência do princípio da unidade. Por quê? Porque tanto faz, né, se é o membro A ou o membro B. Por isso que uma coisa deriva da outra. E a independência funcional aqui, ela é liberdade de convicção. Quer dizer que o membro ele pode agir de acordo com a sua consciência, com as suas próprias ideias jurídicas. Ou seja, né, vamos lá, eu sendo defensor, e aí nós temos um corpo de defensores. Se o chefe da instituição falar assim, ó, a partir de agora vocês vão ter que agir dessa forma diante de determinada demanda, não pode. Administrativamente existe hierarquia, mas no que tange às suas funções institucionais, não pode. E essa independência funcional é tanto interna, quanto internamente na instituição, quanto externamente. Então, a gente vai falar que é quanto intra e extracorpórea. Entre os seus membros, tá? Inclusive quanto ao chefe da instituição, quanto fora, né? Nenhum outro poder, nenhum nada, porque ele está em pé de igualdade com o juiz, né? Lógico, o defensor tem o papel dele e o juiz tem a decisão, tem a competência dele. Aí, né, de acordo com as regras constitucionais, é o que vale, é a decisão final do juiz, tá? Eles não são amigos nem inimigos. Cada um ali está para defender as suas ideias, beleza? E essa liberdade de convicção, pessoal, ela inclusive garante que os membros eles podem ter posicionamentos antagônicos um ao outro. O defensor do primeiro grau pode achar uma coisa e o do segundo grau pode achar outra. Tá? É isso que é liberdade de convicção. São pontos ali sempre presentes em prova, são fáceis, mas você tem duas formas de cobrar. Primeiro, assinale quais são os princípios. Tá aí. Segundo ponto que você tem que saber é o significado de cada um. Se pegar aqui, né, se cobrar alguma coisa daqui, você tem que saber o significado, porque às vezes algumas questões elas podem contar uma história. E essas histórias, elas costumam confundir. Mas vai ter ali, ó, vai ter uma palavrinha-chave. Que o membro poderia ser substituído, que ali eles formavam uma só instituição, uma só vontade, sabe? Ou o membro ele podia defender a melhor tese. Então, são pontinhos chaves para você matar os princípios ali. Tá ok? Joia, né? Vamos lá. Outro ponto que me faz aqui, né, às vezes ter arrepios, é a parte das autonomias. Beleza? Aí, dentro desse ponto, o que você vai pegar aqui para nós? Basicamente, nós temos 3 também. Deixa eu ficar em tela. Nós temos
três autonomias também. E aí a galera costuma confundir justamente por conta disso. Às vezes tem questões de prova que elas perguntam assim, dentre e abaixo marque aquelas que só têm princípios. Aí na primeira tá assim, administrativa, funcional e financeira. Beleza, mas isso é autonomia, não tem nada a ver com princípios. Tá? Então é esse tipo de maldade que as questões fazem às vezes. Tá? Ali na legislação, você tem também, antes de eu continuar, alguns artigos que a gente vai tratar aqui. Principalmente, né, eu até deixei anotado aqui para lembrar para vocês, o artigo 3º. O artigo 3º fala dos objetivos da Defensoria Pública e o artigo 5º são especiais para nós. A gente vai ver eles aqui, mas se você tiver com a legislação, já faz um ponto de atenção aí para vocês, beleza? Vamos lá, vamos falar da autonomia. Já coloca para mim aí quais são essas autonomias que nós temos da Defensoria Pública. Vamos lá. Primeira delas é a autonomia administrativa, certo? A segunda delas é funcional. Pergunta de prova, a autonomia funcional se confunde com independência funcional? Claro que não, tá? A autonomia administrativa é o poder que a instituição tem de se autogovernar. O que isso quer dizer? Veja, a instituição é muito grande e lembra que ela não está vinculada a ninguém, ou seja, cabe à própria instituição administrar-se. Vamos lá, vamos fazer uma licitação. Aí eu te pergunto, licitação, tem que seguir as regras da lei? Claro que tem. Mas, uma pergunta importante. Ela tem que pedir autorização para a Secretaria de Planejamento do Estado? Para a Secretaria de Finanças? Tem que pedir para o governador do Estado para autorizar a licitação? A instituição está fazendo concurso, ela precisou pedir autorização para alguém para contratar a banca? Beleza, vamos nomear a galera. Ela precisa pedir, é o governador que vai assinar a nossa nomeação? Atos de provimento e atos de vacância, né, ali, sei lá, a aposentadoria, a demissão, a exoneração, como é que funciona? Isso é o poder de se autogovernar. A própria instituição que vai fazer tudo isso, vai elaborar folhas de pagamento, ela vai ali fazer as suas compras, né? E aí isso tá lá no artigo 7º. Eu peguei aqui, ó. Abrir concurso e prover os cargos de carreira, organizar os serviços, praticar atos próprios de gestão, compor seus órgãos de administração superior e de atuação, elaborar suas folhas de pagamento, exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Gente, isso aqui, se eu estivesse falando de concurso de Ministério Público, eu ia falar para você decorar. Tá? Mas para a Defensoria cai menos. Mas, de toda forma, quero que você faça uma leitura atenta desse artigo 7º aqui, tá? Artigo 7º em especial ali, os seus 7 incisos tratam, tá? Mas não se limita a isso, naturalmente, né? É muito amplo, então tome cuidado com isso. A autonomia funcional quer dizer que a instituição, ela está livre de ingerência externa ou influência, tá? Tipo assim, né, a vontade do governador, a vontade do legislativo, ela não está sujeita hierarquicamente a estas instituições, beleza? Ela não precisa ali prestar contas, ela não precisa pedir autorização, por exemplo, joia? E a financeira eu costumo dividir de duas formas. A primeira
é a capacidade que a instituição tem de elaborar a sua proposta orçamentária. Quer dizer, como isso que eu já vou explicar para você. E a segunda é de gerir o orçamento, o dinheiro que lhe é destinado, ok? Essa questão da autonomia financeira, ela é a mais complexa, porque ela tem mais regras, tá bom? Ela tem mais regras. E aí, como é que funciona? Deixa eu pôr aqui para vocês. Preste atenção, eu vou fazer um passo a passo aqui, para você mais ou menos entender. Ó, no primeiro semestre de cada ano, o governo elabora o que a gente chama de LDO. Preste atenção, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aqui é como se fosse uma prospecção. Prospecção, ou então um orçamento, vamos falar assim. Tá? Um orçamento. Como assim? Ele está dizendo o seguinte, olha, ano que vem, o estado do Paraná tem a possibilidade, tem ali o PIB, está projetado para tanto, e a arrecadação, sei lá, a arrecadação está para ficar ali em 200 bilhões de reais, em impostos, enfim, né? Então, aí é o seguinte, então a gente tem uma perspectiva de arrecadar 200 bilhões do estado. Desses 200 bilhões, então, tanto é para a educação, tanto é para a saúde, tanto é para o legislativo, tanto é para o executivo, tanto é para o judiciário, tanto é para o Ministério Público, tanto é para a defensoria, tanto é não sei para quem, tanto é não sei para quem. Você entende? Ou seja, existe uma prospecção, tá? É uma projeção do que vai acontecer. E aí, o que vai acontecer aqui? Assim, não é tão simples, né? Mas, enfim... No segundo semestre, a gente tem aqui que elaborar a Lei Orçamentária Anual. Olha como é que é diferente o nome, tá? Aqui a gente fala como vai gastar. Sabe quando você faz planejamento? Ali, ó, olha, se eu ganhar na Mega da Virada, eu vou ganhar 500 milhões... Beleza? É uma prospecção. É uma estimativa. Aí depois você passa. O que eu vou comprar? Como é que eu vou gastar? Ah, vou comprar casa aqui, vou comprar casa lá, vou ajudar meus pais, vou ajudar meus familiares, vou, sei lá, comprar toda essa rua aqui, mandar essa galera toda embora, que não me deixava estudar pro meu concurso, ficava com som alto, cachorro latindo, buzina. Ah, vou comprar, mandar toda essa galera embora daqui, ficar sozinho na rua. Aí você faz o que tu quiser. Então, isso é o orçamento. Aqui é uma estimativa do que vem, e aí quanto que vai ter para cada um, e aqui a gente fala como vai gastar. E aí é que vem. A Defensoria Pública, tá? Vamos fazer aqui um corte. A Defensoria Pública, ela faz a sua proposta orçamentária. E por que isso fica bem claro? Porque o que acontece? Quem tem aí constitucionalmente, tá? Constitucionalmente, quem tem a iniciativa é o Poder Executivo. É o Poder Executivo que apresenta a proposta orçamentária, a iniciativa de lei lá na Assembleia. Então, o que a Defensoria faz aqui é uma proposta preliminar. Isso, inclusive, foi objeto de discussão, o STF falou assim, não, muito embora não esteja ali, né, e o que as constituições, o que as instituições, tais como o Ministério Público e Defensoria Pública, têm a capacidade de elaborar sua proposta, é uma fase preliminar, né? Tanto que eu, Defensoria, não posso apresentar meu projeto direto na Assembleia. Eu tenho que mandar para quem? Pro Executivo. É o Executivo que vai juntar todas as propostas orçamentárias e vai mandar para quem?
Aí vai mandar para a Assembleia. Então, o fluxo é mais ou menos assim. Mais ou menos não, a gente vai seguir dentro aqui, né, do que está na legislação. E aí eu acredito, né, que a gente pode pegar uma aba nova aqui. Então, vamos lá. A Defensoria Pública, ela apresenta sua proposta, certo? Opa, proposta. Então, ela vem da própria Defensoria Pública, tá? Aí, ela vai para quem? Para o Executivo. Pode falar que vai para o governador? Você acha que pode falar que vai para o governador? Sim, tá? Ali na nossa legislação ainda fala o seguinte, ó, vai para o chefe do executivo. Que o chefe do executivo é o governador. Aí o que acontece? A gente vai ver um negócio aqui, olha, a proposta, ela tem que estar de acordo com o quê? Com a LDO. Ó, se falar que tem que estar de acordo com a lei orçamentária anual, tá errado. Aí isso aqui é encaminhado depois para o legislativo. Posso falar que vai mandar para a Assembleia? Claro que eu posso, tá? Claro que eu posso. Beleza? Esse é o fluxo tradicional. Aí, uma vez aqui, ó, o que acontece? Aprovou. Se aprovou, e aí vamos dizer que aprovou 300 milhões de reais para a Defensoria Pública do Paraná, 300 milhões. Aí ela vai receber tudo quando esse dinheiro? Então, ela não recebe tudo, ela recebe isso parcelado, né? Por quê? Porque quando a gente falou da LDO, não é uma previsão de quanto vai arrecadar no ano inteiro, ou seja, a gente vai recebendo de acordo com a arrecadação. Então, ela recebe em duodécimos, que é 1/12 desse valor. E isso tem que ser mandado até dia 20 de cada mês. Aí a defensoria que vai dizer, aí ela que vai gastar, tá bom? Mas existem algumas coisas, tá? A gente falou ali, ó, tá de acordo. Mas e se essa proposta estiver em desacordo? O que acontece agora? Tá em desacordo. Como assim? Olha, vamos supor... Deixa eu fazer uma colinha aqui no canto, ó. Vamos supor que a LDO falou assim, ó, vocês têm 305 milhões. E a proposta da Defensoria Pública, ela vem assim com 306 milhões. Tá certo ou está errado? Tá errado. Ou seja, a proposta está em desacordo. E aí, né, quando a proposta está em desacordo, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? O Poder Executivo faz ajustes. Então, o Poder Executivo, né, ajusta. Não é devolvido, é o próprio Executivo que faz. Vou incluir uma palavra aqui para ficar melhor. Tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, que consolida no meio, tá? Porque o executivo quando tá ok, ele consolida. Por que consolida? Ele vai pegar todas as propostas orçamentárias do que recebeu e vai encaminhar para o legislativo depois, tá? Porque daí o que é consolidar? É juntar tudo. É juntar tudo. Então o nome certo é esse. Ok. Agora, vamos supor que, por outro lado, a proposta não foi recebida. Alguém esqueceu. Porque tem prazo, né? Se ela ali não foi recebida, o Poder Executivo usa a atual, que é aquela que foi aprovada ano passado, e adapta a LDO. Vai usar a mesma. Isso não quer dizer que a instituição vai ficar sem orçamento. Ele simplesmente vai
pegar ela aqui, vai ajustar, ó, vamos usar do ano passado e vai fazer isso aqui, beleza. Esse é o escopo base, tá, do que está na legislação aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Ainda não fizeram. E se o executivo quiser cortar? Como assim? Horas. Nós fizemos aqui a nossa reunião no começo do ano, mas até ali a ordem orçamentária são vários meses. E aí o que acontece? Tivemos problemas, deu quebra na safra, alguma coisa assim. Ou seja, a nossa previsão que era de arrecadar 200 bilhões de reais no ano que vem, ela caiu para 160 bilhões. Ou seja, tá tudo prejudicado. E aí? Aí nós temos que sair cortando o orçamento. Te pergunto, o executivo pode cortar o orçamento? Aí que tá. Nós não falamos que nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias que diz, Defensoria, 300 milhões é seu. O executivo pode alterar a lei? Se de fato for precisar cortar, o que o executivo pode fazer? Ele pode pleitear, isso é julgamento do STF também, já está pacificado, né? Ele vai pleitear para que o legislativo faça esse corte. Ele vai falar assim, ó, executivo, não dá arrecadação, a gente teve isso, e aí quem pode modificar esse orçamento é o legislativo, porque é ele que pode alterar a lei. Tá? Então, esse é o fluxo base que nós temos disso aqui. Beleza? Fluxo base da proposta orçamentária. É simplinho, né? Beleza? Outro ponto aqui é para, ó, copiem, deem print, e aí vocês vão ser felizes com essas anotações. E aí a gente tem que falar de um negócio seguinte, tá? Que as decisões da Defensoria Pública, elas têm duas coisas que são bastante importantes. Elas têm eficácia plena e sabe mais o quê? Tem um negócio que é bastante interessante que você entenda, tá? Bastante interessante que você entenda. Essas decisões, com base na sua autonomia, claro, obedecidas às formalidades legais, ela tem executoriedade imediata. Imediata. Como assim executoriedade imediata? Ele não precisa, e aí você vai encontrar, às vezes, questões de, as decisões fundamentais da Defensoria precisam ser ratificadas pelo Executivo, pelo Legislativo. Claro, dentro da sua competência constitucional, né? Na sua autonomia. Beleza? Toma cuidado para não confundir. Claro que isso não vai, né? Ali, dizer que ela pode fazer o que ela quer, daqui, enfim, porque ela é limitada. Né? Então, a legislação fala que tem que respeitar a competência do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Mas também tem que respeitar do Poder Legislativo, naturalmente. Ok? Boa, né? Beleza, beleza. Aí, olha só. Vamos falar de outra coisa aqui, aproveitando. A gente falou de orçamento aqui, né? Vamos dizer que a Defensoria Pública quer gastar com outras coisas. Ela pode, por exemplo, extrapolar o orçamento, o valor que lhe é destinado. Você acha que pode? Olha, eu vou precisar de mais dinheiro, eu vou gastando, depois eu peço. Não, não pode. Durante a execução desse orçamento, não pode ter realização de despesas que extrapolem os limites da LDO. Né? Mas aqui, ó, só se previamente autorizado.
previamente autorizado. Como que eles vão autorizar? Eles vão pedir créditos suplementares ou especiais. Vai pedir mais grana no frigir dos ovos. Fechou? E um último item aqui, para a gente finalizar essa parte, a fiscalização da instituição. Veja, a fiscalização financeira, orçamentária, né? Isso é contra a legalidade, naturalmente, tá? Ela vai ser exercida, né, de duas formas. De forma interna e de forma externa. E aqui eu vou me limitar ao que diz a legislação, tá? Não vamos entrar na discussão se tem mais, se não tem mais. Internamente é por controle interno. Então vai ter lá um setor de auditoria, de contabilidade, tá? Então vai ter um controle interno. E externo é pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tá? Pelo TCE Paraná. Beleza? Pelo TCE Paraná, que vai fazer esta fiscalização externa. Por que externa? Porque é um controle externo. Ora, porque o TCE não faz parte da estrutura da Defensoria Pública. Só por isso. Tá, joia? Pontos aqui muito relevantes para que a gente possa passar aqui para vocês. Ó, tem umas questões aqui que a gente vai fazer, tá? São algumas questões que eu separei para vocês, são, né, não são assim, nossa, quantas questões, mas são algumas questões bacaninhas para a gente poder fazer agora, tá? E aí, vamos lá fazer isso aqui, ó. A Defensoria Pública no Brasil abrange o quê? Veja, não tem uma Defensoria Pública Municipal. Isso cai bastante quando cobre a estrutura, tá? Vamos lá? Letra A, ó, fala dos municípios. Letra B, fala dos municípios, tá bom? Letra C, União, Defensoria Pública Militar, não. De União, Defensoria Pública do Distrito Federal e a Defensoria Pública dos Estados. Certa. Mas onde que a gente falou isso? Olha, a gente falou antes. A Defensoria Pública no Brasil funciona como? Das três lá. Tem a DPU, a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública dos Estados. Não é um tema relacionado diretamente aqui, mas é importante que você conheça. E aí, naturalmente, que a E está errada já também, a gente já encontrou a certa. Outra. Lei complementar estadual, ao prever que a Defensoria Pública poderá celebrar convênios com órgãos ou entidades, né, federais, estaduais e municipais para execução descentralizada de seus serviços, reflete o quê? Uai, né? Uma coisa que se ela pode se organizar, fazer convênio, é autonomia administrativa. Porque funcional é liberdade lá frente aos demais poderes, né, outros órgãos. Não tem ingerência. A financeira é de elaborar o seu orçamento. Então, sobrou autonomia. Faz por exclusão, se você não lembra. Portanto, o gabarito aqui dessa questão, letra C. Vou fechar esse primeiro bloco, a gente continua no próximo.